Sente que carregar os sacos das compras do supermercado se tornou uma tarefa quase impossível? Ou que subir um simples lanço de escadas o deixa sem fôlego e com as pernas a tremer, como se tivessem corrido uma maratona? Esta perda de força não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos. Um ladrão silencioso que nos rouba a independência, a confiança e a alegria de fazer as coisas simples da vida, como brincar com os netos no chão ou cuidar do nosso próprio jardim. Sentimos-nos frágeis, vulneráveis, e começamos a pensar que este é simplesmente o caminho inevitável do envelhecimento. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta fraqueza pode não vir da sua certidão de nascimento, mas sim do que está no seu prato? E que um dos alimentos mais comuns na nossa dieta, um conforto para muitos, pode estar a sabotar os seus músculos sem que se aperceba? Neste vídeo, vamos descobrir um grão poderoso que a maioria das pessoas ignora e mais alguns alimentos e hábitos simples que podem ajudar a reconstruir a sua força, a devolver-lhe a energia e a proteger os seus músculos de forma natural. E fique até ao fim, porque o último conselho que tenho para si é algo que pode mudar completamente a forma como encara as suas refeições e a sua saúde. Então, vamos começar por esse alimento que muitos de nós adoramos e que temos sempre na despensa. Falo da massa branca, do pão branco, do arroz branco. São deliciosos, são rápidos de fazer e evocam memórias de conforto. Mas a verdade é que, para os nossos músculos, eles são como um convidado que come tudo na festa e não ajuda a arrumar no final. Oferecem calorias vazias, picos de açúcar no sangue que logo a seguir nos deixam sem energia e muito pouco em termos de nutrientes essenciais para a construção muscular. Mas a solução não é desistir dos hidratos de carbono. É fazer uma troca inteligente. E se lhe dissesse que existe um substituto, um supergrão, que não só é delicioso e versátil, como também é uma das melhores fontes de proteína vegetal que a natureza nos deu? Estou a falar da quinoa. Talvez já tenha ouvido falar. Talvez já a tenha visto nas prateleiras do supermercado e pensado que era algo estranho ou difícil de cozinhar. Mas, por favor, dê-me uma oportunidade para lhe mostrar por que é que este pequeno grão pode ser um dos seus maiores aliados. A quinoa não é, tecnicamente, um cereal como o trigo ou o arroz. É uma semente, mas cozinhamos e comemos como se fosse um grão. Era tão valorizada pelos antigos incas que lhe chamavam a mãe de todos os grãos. E eles sabiam o que faziam. A magia da quinoa para os nossos músculos está numa palavra: proteína completa. O que é que isto significa em português simples? Os nossos músculos são feitos de proteínas, e as proteínas são feitas de pequenos blocos chamados aminoácidos. Existem alguns aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. Por isso temos de os ir buscar a comida. Chamam-se aminoácidos essenciais. A carne, o peixe e os ovos têm todos estes aminoácidos e é por isso que são considerados fontes de proteína completa. O problema é que a maioria das fontes vegetais não os tem. Falta-lhes um ou dois. Mas a quinoa é a exceção. Ela tem todos os 9 aminoácidos essenciais, tornando-a uma potência para reparar e construir tecido muscular. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. Com a idade e a inatividade, alguns tijolos começam a rachar e a cair. A proteína que comemos fornece os novos tijolos para reparar essa parede. Se a proteína não for completa, é como se lhes estivessem a faltar alguns tipos de tijolos. A parede nunca fica verdadeiramente forte. A quinoa entrega todos os tipos de tijolos necessários na mesma refeição. Mas os benefícios não ficam por aqui. A quinoa é também riquíssima em magnésio, um mineral crucial para a função muscular. Sabe aquelas cãibras noturnas dolorosas nas pernas? Muitas vezes a falta de magnésio é uma das culpadas. O magnésio ajuda os músculos a relaxar depois de se contraírem. Além disso, a quinoa está cheia de fibra, o que é maravilhoso para a nossa digestão, ajuda a manter-nos saciados por mais tempo e a controlar os níveis de açúcar no sangue, evitando aqueles picos de energia seguidos de uma quebra abrupta. E como se cozinha isto? É tão fácil como cozinhar arroz.
A regra geral é uma parte de quinoa para 2 partes de água. O único segredo é passá-la por água fria antes de a cozinhar, usando um coador de rede fina. Isto remove uma camada natural chamada saponina, que pode ter um sabor um pouco amargo. Depois, é só levar ao lume com a água, deixar ferver, reduzir o lume para o mínimo, tapar e deixar cozinhar por cerca de 15 minutos, ou até a água ser toda absorvida. Fica soltinha e deliciosa. E como a pode usar? As possibilidades são infinitas. Use-a como base em vez do arroz branco para acompanhar um guisado de frango, um caril ou até um bom peixe grelhado. Fica maravilhosa numa salada fria, misturada com grão de bico, pimentos assados, pepino, salsa picada e um simples molho de azeite e limão. É um almoço leve, fresco e incrivelmente nutritivo. Pode até cozinhá-la com um pouco mais de água ou leite e fazer uma papa para o pequeno almoço, juntando fruta fresca, nozes e uma pitada de canela. É muito mais nutritiva do que os cereais de caixa cheios de açúcar. Lembro-me de um senhor, o Sr. Joaquim, que me disse que a sua energia à tarde simplesmente desaparecia. O almoço dele era quase sempre um bife com arroz branco e batatas fritas. Ele sentia-se pesado e sonolento logo a seguir. Sugeri-lhe que trocasse o arroz e as batatas por uma porção generosa de quinoa. Ele hesitou, mas experimentou. Uma semana depois, disse-me que a diferença era como do dia para a noite. Sentia-se satisfeito, mais leve, e a sua energia durava toda a tarde. Foi uma pequena mudança que transformou completamente os seus dias. Agora que já desvendamos o segredo da quinoa, não podemos parar por aqui. Construir músculos fortes é como construir uma casa. Precisamos de vários materiais de qualidade. Um único tipo de tijolo, mesmo que seja excelente, não é suficiente. E o próximo material na nossa lista é algo que provavelmente já tem no seu frigorífico, mas que talvez tenha sido injustamente acusado durante anos: o ovo. Durante muito tempo, disseram-nos para ter cuidado com os ovos por causa do colesterol. Mas hoje, a ciência mais recente mostra que para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem muito pouco impacto no colesterol do nosso sangue. O ovo é, na verdade, uma das fontes de proteína mais perfeitas e acessíveis da natureza. Cada ovo contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína de altíssima qualidade, com todos os aminoácidos essenciais de que falamos. Mas o ovo tem um trunfo especial na sua gema, um aminoácido chamado leucina. Pense na leucina como o interruptor principal que liga o processo de construção muscular no seu corpo. Pode comer muita proteína, mas se não tiver leucina suficiente, é como se o interruptor estivesse desligado e os trabalhadores da construção muscular não recebessem a ordem para começar a trabalhar. Os ovos são uma das fontes mais ricas de leucina. Além disso, são incrivelmente versáteis e fáceis de preparar. Um ovo cozido é um lanche perfeito para o meio da tarde, fácil de transportar e que o vai saciar muito mais do que umas bolachas. Ovos mexidos ao pequeno almoço, com um pouco de espinafres ou cogumelos, dão-lhe uma dose de proteína logo pela manhã para começar o dia com força. Uma omelete ao jantar, cheia de vegetais, é uma refeição rápida, econômica e extremamente nutritiva. Não subestime o poder de algo tão simples como adicionar 1 ou 2 ovos ao seu dia. É um pequeno passo com um impacto gigante na sua força e vitalidade. A seguir na nossa lista de materiais de construção, temos os verdadeiros heróis da despensa portuguesa. As leguminosas. Falo das lentilhas, do grão de bico, de todos os tipos de feijão. Estes alimentos são potências nutricionais. São ricos em proteína vegetal, o que os torna uma excelente adição à sua dieta. E também são uma das melhores fontes de fibra que existem. Esta combinação de proteína e fibra é ouro para a nossa saúde. A proteína alimenta os músculos e a fibra alimenta as boas bactérias no nosso intestino, melhorando a digestão, o que é um problema comum à medida que envelhecemos. Quem não adora uma boa sopa de lentilhas num dia frio ou um bacalhau com grão bem temperado? A beleza das leguminosas é que elas já fazem parte da nossa cultura gastronômica.
Não precisamos de aprender a gostar de algo novo. Só precisamos de lhes dar mais destaque no nosso prato. Tente incluir leguminosas na sua dieta pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Pode ser tão simples como adicionar uma lata de feijão frade a uma salada de atum, ou juntar uma concha de lentilhas cozidas à sua sopa de legumes para a tornar mais rica e substancial. Fazer um hummus caseiro com grão de bico é incrivelmente fácil e é um petisco delicioso e saudável para comer com palitos de cenoura ou aipo. Não precisa de se tornar vegetariano. Apenas reconheça o poder destes alimentos humildes e dê-lhes o lugar de honra que merecem. Por fim, nesta parte, quero falar de algo que não é um alimento, mas que é absolutamente essencial para que os seus músculos funcionem corretamente: a água. Sim, a boa e velha água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai drasticamente. Sentimos-nos mais cansados, somos mais propensos a cãibras e os nossos músculos não conseguem reparar-se e crescer eficientemente. Um dos grandes problemas à medida que envelhecemos é que o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Podemos estar a precisar de água, mas não sentimos sede, por isso não podemos esperar por ela. Temos de ser proativos. O truque é ter uma garrafa de água ou um copo sempre à vista, na mesa de cabeceira, ao lado do sofá, na cozinha, e ir bebendo pequenos golos ao longo do dia. Se acha a água chata, adicione-lhe sabor. Umas rodelas de limão, umas folhas de hortelã, um pau de canela. Chás de ervas sem açúcar, como camomila ou cidreira, também contam para a sua hidratação. Imagine que os seus músculos são como plantas. Mesmo que lhes dê o melhor adubo do mundo, a proteína. Se não as regar, elas vão murchar e morrer. A água é esse elemento vital que permite que todos os outros nutrientes façam o seu trabalho. Falamos de grãos poderosos, do ovo perfeito, das leguminosas humildes e da importância vital da água. Mas há um último ingrediente que é talvez o mais importante de todos, e este não se compra no supermercado. É um conceito, um pequeno ajuste na sua rotina que pode duplicar os benefícios de tudo o que come. Estou a falar do timing da sua proteína. Ou seja, não é apenas o que come, mas também quando come. Muitos de nós temos um padrão alimentar que se parece com isto. Um pequeno almoço muito leve, talvez um pão com manteiga e um café. Um almoço razoável, e depois um jantar enorme, a maior refeição do dia. O que acontece com este padrão é que o nosso corpo só recebe um grande sinal de construção muscular uma vez por dia, à noite. Durante o resto do dia, os músculos estão praticamente privados dos blocos de construção de que necessitam para se repararem. A investigação mostra que os nossos corpos não são muito bons a armazenar proteína para usar mais tarde. Precisamos de um fornecimento constante ao longo do dia. O ideal é distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada pelas 3 refeições principais. O objetivo seria consumir cerca de 20 a 30 gramas de proteína em cada refeição. Sei que parece técnico, mas na prática é simples. Em vez de apenas pão com manteiga ao pequeno almoço, que tal 2 ovos mexidos? Já tem aí cerca de 12 a 14 gramas de proteína. Se juntar um iogurte grego natural, que é muito rico em proteína, facilmente chega aos 20 a 25 gramas. Ao almoço, uma posta de peixe do tamanho da palma da sua mão ou um peito de frango grelhado, acompanhado pela nossa amiga quinoa, garante facilmente a dose necessária. Ao jantar, em vez de um prato gigante de massa, que tal uma sopa de lentilhas bem rica ou um guisado de feijão com legumes? Ao dividir a proteína assim, está a dar aos seus músculos um fornecimento constante de materiais de reparação. É como ter uma equipa de construção a trabalhar na sua casa o dia todo, em vez de aparecerem todos só por 1 hora à noite. Os resultados são incomparavelmente melhores. E há um momento do dia que é especialmente importante: o período após alguma atividade física. Não precisa de ser uma ida ao ginásio. Pode ser depois de uma caminhada mais vigorosa, de trabalhar no jardim ou de uma tarde de limpezas mais intensas. Nesse momento,
Os seus músculos estão especialmente receptivos a absorver nutrientes para se repararem. Um pequeno lanche rico em proteína nesse período, como um punhado de amêndoas, um iogurte ou um ovo cozido, pode fazer uma diferença enorme. Pense nisto. Os seus músculos são trabalhadores numa obra. Depois de trabalharem, precisam de tijolos. Proteína para reparar e construir. Se não lhes der os tijolos na altura certa, a obra para ou fica mal feita. Vê como é simples no fundo? Não estamos a falar de dietas radicais ou de alimentos exóticos e caros. Estamos a falar de trocar o arroz branco por quinoa, de adicionar um ovo ao seu dia, de valorizar mais a concha de feijão que a sua avó já punha na sopa, de beber mais um copo de água, e de pensar em distribuir a sua força ao longo do dia, em vez de a concentrar toda numa única refeição. São pequenos ajustes, pequenos gestos de carinho para com o seu corpo que lhe está a pedir ajuda. Lembre-se, nunca é tarde para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e fortalecer, independentemente de ter 60, 70 ou 80 anos. Cada garfada é uma oportunidade de escolher a força, de escolher a vitalidade, de escolher a independência. Agora quero muito saber de si. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha uma receita especial com quinoa ou lentilhas que queira partilhar com a nossa comunidade. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Adoro ler as vossas histórias e dicas. A sua experiência pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada de fortalecimento. Se achou este vídeo útil e se ele lhe deu um pouco de esperança e inspiração, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem estar a sentir-se como descrevemos no início e que precisam de ouvir esta mensagem. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a ativar o sininho das notificações. Assim, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e naturais de viver uma vida mais saudável, mais forte e mais feliz depois dos 60. Cuide de si. O seu corpo é o seu bem mais precioso, a casa onde vai viver para sempre. Trate-o com o amor e o respeito que ele merece. Até a próxima, e viva cada dia com força e alegria.